Esse vídeo que você vai assistir é uma versão censurada. Eu já postei ele antes aqui no YouTube, mas deu problema, então eu vou deixar o link na descrição do vídeo caso você queira ver o original. Isso é muito errado, eu não devia nem estar fazendo vídeo, mas ao mesmo tempo é tão errado que parece que tem algo interessante aqui. Você já ouviu falar no anime Cut Honey? Trata-se de uma animação, até mesmo de uma produção concomitante, palavra bonita, concomitante. Aliás, não tinha só um mangá, teve 4 mangás e um anime ao mesmo tempo sobre a Cut Honey. E por trás de todas essas versões estava seu criador original, Gou Nagai, ou no sentido original, Nagai Gou. Caso você nunca tenha ouvido falar desse autor, só para você ter uma ideia, ele é geralmente chamado de Tarantino do mangá. Então daí você já imagina. Tá entendendo? Embora, sinceramente, eu não sei se é uma boa alcunha, porque é o seguinte, ok, Gou Nagai é violento e às vezes até mesmo escroto nessa violência. Contudo, ele trabalha bastante com erotismo, uma coisa que eu já não vejo o Tarantino usar tanto. Seja como for, você já pescou aí um tanto o espírito do negócio. Gou Nagai é um autor que sabe fazer histórias violentas, engraçadas, mórbidas e também com muita putaria. Daí que Cut Honey é uma das suas obras mais famosas e que de certa maneira exemplifica a sua mente, que deve ser bem estranha. Tanto os 4 mangás diferentes quanto o anime saíram entre 73 e 74. E eu vou comentar aqui nesse vídeo uma das versões de mangá que foi a única que o Gou Nagai escreveu, mas também desenhou. Ou seja, dá pra tirar daqui uma espécie de Cut Honey puro sangue. Não, talvez não, mas enfim, é uma versão que tem muito da assinatura dele. Porém, eu falei e até agora não contei a história do mangá, certo? Não dei uma sinopse. E aí que começa a complicar, eu já nem sei se esse vídeo aqui o YouTube vai deixar, porque... Cut Honey é uma espécie de Henshin Hero, ou seja, esses heróis que se transformam. Caso o seu contato com Tokusatsu se resuma a Super Sentai, Power Rangers, Kamen Rider, Jaspion, sei lá, você tem em todos esses casos, alguns mais, outros menos, um Henshin Hero. Esse cara que quando vira o herói, ele se transforma, e às vezes tem uma coreografia, tem todo um negócio para ele poder se transformar. Existe todo um debate entre pesquisadores de quadrinhos e cultura pop sobre a origem dos Henshin Hero. Tem gente que vê essa origem no ocidente, no Superman, Clark Kent de óculos e terno que numa cabine telefônica vira o Superman, mas o fato é que transformações é um tropos muito comum na cultura japonesa e que foi bastante popular especificamente no período Meiji, ou seja, finalzinho do século XIX. Mas enfim, eu não vou falar disso, eu quero falar da Cut Honey, como é que ela se transforma. E ela se transforma ficando peladinha. Ela tem um superpoder que é a solidificação de elementos do ar. A edição que eu li estava em inglês, ela saiu no Brasil, não sei como é que eles traduziram. Mas é um poder que basicamente só serve para dizer o seguinte, olha só, ela consegue a partir dos elementos em volta dela construir qualquer imagem para si, qualquer roupa e tal. Só que durante a transição, isso leva um tempinho, tem um delay. E nesse delay, aí a gente vê a Cut Honey peladinha, sempre. Inclusive, uma das piadinhas é que quando ela tá cansada, ela não consegue refazer a roupa, então a gente fica vendo ela pelada por um bom tempo. E é a partir dessa situação, que por si só já é um tanto esquisita e picante, que mais coisas extremamente grotescas acontecem. E é isso que eu quero contar pra vocês. Porque afinal de contas, a grande pergunta que ficou pra mim como leitor e que eu quero repassar pra vocês é o seguinte. Quando você faz uma história que é tão escrota, tão calcada em uma série de ideias erradas, será que isso não dá uma volta de 360 graus e de alguma maneira vira uma espécie de crítica? Vocês entenderam o que está em jogo aqui? A grande pergunta é, até que ponto ideias muito erradas, imagens muito perturbadoras, servem para produzir uma crítica sobre essas mesmas imagens? Eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre Juiz Dredd, por exemplo, que é um super-herói, só que é tão fascista, que se torna uma sátira do fascismo. Daí que a grande pergunta que recai a Cut Honey é até que ponto esse monte de coisa esquisita que eu vou esmiuçar aqui serve também como crítica. Será? Mas antes de eu abrir aqui as portas do inferno, peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilha. Pô. Você tem um sininho aqui para ativar notificações, você tem um coraçãozinho para fazer doações, e seja um apoiador, é graças aos apoiadores que esse canal sobrevive. E tem recompensas bem legais, eu não fico pelado, você pode participar de um grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi, lives aqui comigo. Eu vou deixar o link da campanha na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, vamos para Cut Honey. Primeiro um sinopse assim, que também é bem simples. Cut Honey é um androide feito para ser muito gostosa. O começo já é muito desconfortável, porque o cientista que a cria tá olhando para ela
com um olhar muito ambíguo. Ele pode apenas estar nervoso para que esse androide funcione, que dê tudo certo, mas também, e o Go Nagai joga com isso, pode também ser tesão. Afinal, ele criou uma espécie de Mulher Nota 1000. Vocês lembram do filme Mulher Nota 1000? Aliás, fico pensando, o pessoal que fez Mulher Nota 1000, leu o Go Nagai? O anime é bem possível que tenham visto. Mas voltando. O cientista tá ali, suado, olhando, minha criação. E daí essa mina sensual e nua olha pra ele e fala, papá. Sim, ela chama ele de papai. E é um cara que tá olhando pra ela com um olhar ambíguo, é nojento. Isso, pessoal, é só as primeiras páginas. A partir daí ela vai descobrir que ela foi criada pelo seu papai cientista para enfrentar uma sociedade secreta e criminosa chamada Garra da Pantera, que é toda formada, no seu alto escalão, por mulheres. Aqui tem algo que aparece também muito em Kamen Rider, que são esses vilões que são sempre figuras limiar. É a mulher morcego, é a mulher falcão, é a mulher dragão. E obviamente as líderes mesmo, quem tá no topo, são mulheres Pantera. E todas, ou quase todas, muito sensuais. Aliás, queria dar um destaque especial para a mulher tarântula, porque ela faz aquilo que o Homem-Aranha não faz. Ela espelha a teia do lugar certinho. Aliás, cabe dizer que essa organização secreta tem a sua sede na Amazônia. Sim, é daqui que eles mandam na porra toda. Mas voltando, o que a Garra da Pantera quer da nossa amada Cut Honey? Elas querem dissecar a Cut Honey, elas querem desfazer ela por completo. Porque afinal, o que a Garra da Pantera mais quer é esse elemento de solidificação do ar, e que é uma descoberta tão grandiosa que o cientista taradão escondeu dentro da Cut Honey, ou seja, a Cut Honey é esse poder. Daí que ele fez dela uma mulher atraente que consegue assumir diferentes formas e se proteger. Como vocês podem ver pelas imagens, a Cut Honey parece muito mais uma mulher ocidental do que necessariamente japonesa. E um dos disfarces dela é uma moça inofensiva, loira, bonita, porém recatada e do lar. Inclusive ela é mandada para um internato de meninas que fica afastado da cidade, nas montanhas, e já de cara, a partir disso, Go Nagai já começa a explorar um monte de coisa escrota. Como a relação lésbica entre as professoras, que no caso o problema não é a relação lésbica, mas a maneira como ele retrata isso. São sempre mulheres extremamente grotescas, caricatas, enfim. Cabe aqui comentar uma supervisora que elas colocam o apelido de Hitler, que quer dizer Hitler histérica. Hitler, histérica Hitler. De novo, eu não vi a versão em português, não sei se aqui o trocadilho é outro. E essa Hitler é basicamente uma supervisora que gosta de tratar as meninas na base da chicotada. Ela inclusive só sente tesão chicoteando as meninas. Essa pegada sadomasoquista não para por aí. Tem um episódio em que a companheira de quarto da Cut Honey é amarrada por outras meninas. E a Cut Honey, depois de enfrentar as vilãs, resolve desamarrar a sua colega? Não. Elas começam a brincar. Cócegas no sovaco. Cócegas na ponta do mamilo. E aí você vira a página e você só tem a menina gritando, dizendo, ai, para, não, aí não, ah! Aliás, esse episódio também é muito errado por outros motivos. O grupo das meninas que são inimigas da Cut Honey dentro ali do internato são também retratados como mulheres muito feias, asquerosas. Inclusive a líder mesmo é tratada quase como um personagem que tá entre os dois gêneros. Porque, ok, segundo a história ela é uma mulher, porém ela tem um corpo num formato masculino, ela tem o peito cabeludo, ela tem os seios cabeludos, ela tem fiapos na ponta dos mamilos, no seio. Ou seja, vocês sacaram, né? As inimigas da Cut Honey são mulheres que não performam uma ideia de feminino. Uma ideia, cabe dizer, muito mais forte nos anos 70. Aliás, essa parada é tão errada que a Cut Honey derrota as suas amigas feias, dando pra elas um espelho. Sim, elas depois de verem um espelho e perceberem que elas são feias, elas ficam chateadas e vão embora. Contudo, a Garra da Pantera, essa sim é cheia de mulheres atraentes. Então percebam o que está em jogo aqui. As mulheres, quanto mais poderosas, mais atraentes são. Essa associação que aparece em diferentes produções, às vezes de maneira mais explícita ou implícita, parte da ideia que o grande poder de uma mulher reside na sua sensualidade. Daí que as inimigas mais fáceis ali para Cut Honey vão ser meninas consideradas feias, e as suas inimigas barra pesada, bom, essas vão ser tão gostosas quanto ela. Aí você que tá assistindo deve estar pensando, porra, machismo pra caralho, né? Só que Cut Honey também tem um outro detalhe aqui que bagunça isso. Sabe aquele lance que muitas vezes se critica de que personagens femininas muitas vezes passam o tempo todo só pensando em homem ou falando de homens? Pois bem, em Cut Honey, isso não acontece. Essas mulheres estão muito bem acompanhadas delas mesmas e homem só atrapalha. Portanto, sim, tem essa sensualidade que é basicamente um fanservice pro leitor, só que ao mesmo tempo essa sensualidade não é dentro da própria trama um investimento para o outro. Vocês sacaram? Elas são muito gostosas, mas elas não estão interessadas em homens e a maioria também nem em mulher. Essa ambivalência, portanto, de castidade com profundo erotismo, vocês podem perceber, é algo
algo muito presente na produção japonesa. Essa castidade, inclusive, tem muito a ver com a história, porque essas meninas estão numa escola católica. Inclusive, os personagens masculinos que tem aqui na história da Cut Honey não servem nem para par romântico. Ela faz amizade com um jornalista, mas que tá mais pra um sidekick. Inclusive, ela nunca deu bandeira para ele, nunca viu nele um potencial namorado. E aí, tem também o irmão mais novo desse jornalista e o pai desse jornalista, que é um velho muito safado. Aliás, os dois são safados e os dois protagonizam a cena que eu acho mais bizarra desse mangá. O Go Nagai explora muito o ecchi. Valeria talvez um vídeo só sobre isso, mas pra gente encurtar aqui o papo, ecchi está muito associado com obscenidade, com essa sensualidade de situações um tanto esquisitas, cômicas, enfim, coisas que são extremamente eróticas, mas não são muito explícitas. Dito de outra forma, ecchi é basicamente a capacidade que tem de uma determinada narrativa japonesa de erotizar a tudo e a todos. Só que isso, na grande maioria das vezes, articulado de alguma ingenuidade. Ou seja, é aquela situação que é profundamente sexual, mas que as pessoas que estão ali envolvidas não estão sacando exatamente o que estão fazendo. Isso, para dar um pulo para coisas muito erradas, é bem fácil, porque ingenuidade e sexo junto, vocês já sacaram onde é que isso vai parar. Seja como for, em Cut Honey isso felizmente não tem. Porém, tem uma outra situação que também é muito maluca. Fugindo da sociedade da Garra da Pantera, a Cut Honey se disfarça de estátua num chafariz. Isso chega ali o velho, pai do jornalista, e o irmão mais novo, e os dois acham aquela estátua muito atraente. Eles inclusive falam, caramba, lembra a Cut Honey, olha esses peitos, olha essa bunda. E daí eles começam a apalpar a estátua. E a Cut Honey não pode se mexer porque ela tá se disfarçando. Então o guri começa a lamber a bunda dela, o velho começa a chupar as tetas dela. Eles começam a achar estranho que a estátua parece que tá suspirando. A gente vê a Cut Honey do tipo, ai, para. E aí o guri, que tá ali nos Países Baixos, resolve ter a seguinte ideia. Bom, vou meter a cara na pepeca dela. E aí você tem uma série de onomatopeias de... Até que, como já se imaginava, a Cut Honey dá um grito de... Esse mal entendido que culmina em relações sexuais é algo típico do ecchi e vocês vão ver em diversas produções. Já falei disso aqui em Dragon Ball, Chainsaw Man, enfim. Mas assim, ó, eu tô falando muito da parte sexual. Em termos de violência, também é muito pesado. Aliás, esse é o grande contraste, porque o desenho tem uma certa doçura, ele passa até mesmo como algo infantil. Só que, meu Deus do céu, quando você tem situações violentas, aí realmente lembra Tarantino. É braço que espirra, é sangue que jorra, as pessoas são mortas de maneiras horríveis. Inclusive lá quando essa escola de meninas é atacada, a gente vê a cabeça das professoras quicando, jorrando sangue. É uma coisa muito escabrosa. É tão exagerado que você começa a rir. Ou chorar, vai depender do seu humor, é claro. Ainda no terreno das escrotidões em Cut Honey, tem um capítulo que destoa de todos os outros e traz um personagem que eu não sei se aparece em outra obra do Go Nagai, não sei, mas que é um detetive que sofre de hemorroidas e ele fica o tempo todo andando sem calça, pingando sangue no chão. Cara, tá difícil. Bem, acho que vocês já sacaram o teor do mangá, né? É picante, é violento e é também uma história de ação e aventura, na qual a gente passa a maior parte do tempo vendo a Cut Honey peladinha. Existe todo um debate se Cut Honey foi importante para a consolidação do gênero Mahou Shoujo. Só para explicar aqui, Mahou Shoujo são meninas mágicas, e que se torna muito popular nos anos 90, com personagens como Sakura Card Captor, Sailor Moon. Inclusive, se vocês querem que eu fale de Mahou Shoujo, digam aqui nos comentários que eu falo. Mas voltando, não é claro se Cut Honey foi uma influência tão determinante assim, mas o fato é que é uma produção que faz parte desse tijolinho da formação de um subgênero. Assim como eu falei no início do vídeo, também é uma obra importante, talvez mais ou talvez menos, na consolidação dos Henshin Hero. Inclusive o Go Nagai reconhece que uma das suas principais influências para Cut Honey foi o filme Metrópolis, de Fritz Lang. Esse filme, que é do expressionismo alemão, bem ali na época da transição entre o cinema mudo e o cinema sonoro, traz uma androide que, assim como a Cut Honey, se disfarça de uma mulher muito sensual. E isso é um ponto até interessante pensar, porque o expressionismo alemão trabalha muito a mulher como uma figura traiçoeira. Go Nagai não vai exatamente nessa direção, mas você percebe que aqui, mais uma vez, a sensualidade é um poder. Aliás, esqueci até de falar do grito quando a Cut Honey transforma, que é Honey Flash. E daí você vai ver ela pelada fazendo uma série de acrobacias até uma roupinha surgir. Mas enfim, considerando tudo aqui que eu falei pra vocês, fica a pergunta que eu lancei no início do vídeo. Será que essa violência, esse erotismo, essa escrotidão produz uma crítica? Tipo, será que a coisa vai para além do fanservice ou fica só nisso? E a resposta é...
depende de você. Gonagai não me parece interessado em produzir crítica, embora ele estava sintonizado com muitas das produções de protagonistas femininas da época. Basta lembrar que no Ocidente, com figuras como Barbarella, Jodelli, Valentina. De certa maneira, a produção da segunda metade dos 60 e início dos 70 foi muito povoada no cinema, nos quadrinhos e um monte de coisa, da figura dessa mulher enigmática. Mais especificamente uma mulher que é muito sensual e que os homens não compreendem. Inclusive, eles são às vezes até mesmo descartados, são inúteis para essas mulheres. Um filme que eu acho que sintetiza muito isso é de um cineasta recém-falecido, que eu adoro de paixão, que é Jean-Luc Godard. O filme é O Desprezo. Portanto, eu acho que jogar pedra isoladamente no Gonagai desconsidera muito o que estava em jogo naquele momento. Isso não diminui o quanto que é criticável uma série de coisas, mas ajuda a entender que isso era um movimento, isso era um estilo. Daí, portanto, que você tem essas contradições, ou seja, personagens femininas que estão sempre sendo usadas para fazer fanservice, mas que ao mesmo tempo são figuras que dentro da trama pode ser chamada até mesmo de empoderada, ou seja, elas não precisam de homens, elas se bastam, elas se viram. Às vezes eu vejo muito tiozão querendo defender essas personagens, dizendo assim, não, mas não tem problema, perceba, ela é uma mulher independente, ela é uma heroína. Ok, elas se bastam, mas elas são personagens, e você tem que entender também a forma como elas são apresentadas para o público. E não por acaso, todos esses exemplos que eu dei aqui para vocês é voltado para o público masculino. Essa versão que eu tô falando aqui para vocês de Cut Honey saía numa revista shonen, ou seja, uma revista para jovens garotos. Daí, portanto, essa espécie de excitação que nunca se consome em sexo exatamente, ou até mesmo se consome, porque esse negócio da estátua foi sexo, né, pô? Mas serve para atiçar essa molecada que tá naquela idade que basicamente só quer roçar piroca na parede. Mesmo assim, tendo tudo isso em conta, ainda dá para olhar para Cut Honey e pensar uma série de coisas ligadas à performatividade, a ideias do feminino e, como eu mesmo fiz aqui nesse vídeo, pensar um contexto, pensar toda uma produção do período. Inclusive, olhando para a cena de quadrinhos japonesa, Cut Honey é um exemplo muito bom de uma transição. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre as origens do Gekigai, e cabe lembrar que o Gekigai, que surge nos anos 50, era uma espécie de contestação do mangá. Eram histórias que tinham um estilo um pouco mais realista, tratavam muito de mundo cão, sexo e violência apareciam com bastante frequência, porém, para ali no final dos 60 e início dos 70, isso não era mais o underground da indústria do mangá, e sim o mainstream. No tanto que hoje a gente chama tudo isso de mangá, porque a indústria do mangá absorveu o Gekigai e tudo virou meio que mais ou menos a mesma coisa. E, segundo alguns comentadores, o Gonagai talvez seja o cara mais decisivo nesse processo. Foi ele que trouxe essa escrotidão do Gekigai pro seio da produção mais careta de mangá. Por isso ele é um autor importante, se vocês quiserem, digam nos comentários e eu comento mais obras dele aqui. Para concluir, portanto, Cut Honey é um mangá que pode ser criticado por N motivos e merece ser criticado, mas ele é, preciso reconhecer, uma leitura muito prazerosa, ok, não, isso não ficou legal. É uma leitura muito prazerosa e que permite a gente pensar sobre muitas coisas, mesmo aquelas que a gente discorda. Mas chega que eu já tô com a cabeça mais poluída do que um guri de 12 anos pensando bobagem. Fica apenas aqui o meu apelo para que você siga a gente nas nossas redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram. Obrigado por assistir e...